Fala, Render People! Olha só, hoje eu vou te ensinar a fazer essa cena aqui, ó, do zero, tá bom? A gente vai começar criando as paredes, o piso, vai ser rapidão. Você nunca fez uma cena de maneira tão fácil. E olha só como ela é realista. Você vai aprender tudo isso agora nesse tutorial iniciante do zero. Vamos lá! Vamos lá, vamos começar então a colocar a mão na massa. Eu quero te dizer que eu vou utilizar aqui o 3D Studio Max 2023, tá? E também vou utilizar o Corona 8. E o melhor, tudo que a gente vai utilizar nessa cena incrível tem gratuitamente disponibilizado por esses dois softwares, tá? Então a gente vai utilizar o Chaos Cosmos para conseguir texturas, a biblioteca de blocos e tudo isso. Só inserir na cena, você vai ver como vai ser rápido e fácil. Nunca foi tão fácil fazer uma cena realista. Vamos lá, a gente tem que começar então por onde? Pela modelagem, né? Eu vou começar criando aqui, ó, na vista top, tá? O que? Um plane, que eu vou colocar qualquer tamanho agora aqui, ó. F3 liga o shade, F4 liga as linhas. Eu vim aqui no modificador e vou colocar a medida que eu quero, tá? A gente tá usando centímetros, então eu vou usar 650 centímetros, que é o quê? 6,5 metros por 450 centímetros. Fechou? Olha só, com esse piso aqui, que já é o nosso chão, vamos chamar assim, eu vou converter ele para polígono, tá? Vou começar agora a criar o espaço para as paredes. Para isso eu vou selecionar aqui, ó, no Editable Poly, selecionar os edges. Eu vou selecionar essas linhas aqui laterais, ó, com o Ctrl apertado, é igual selecionar arquivo no Windows Explorer. E eu vou dar um Extrude. Extrude de quanto? De 0 aqui, porque eu não quero que ele suba e quero sim que ele vá para os lados somente de 20 centímetros, ok? Ó, 20 centímetros. Ok. E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse e esse. E os do outro lado também. Extrude, também de 20, tá? Olha só, e agora que a gente tem esse espaço das paredes, o que eu vou fazer, gente? Eu vou selecionar aqui, ó, tudo isso aqui. Vou tirar os nossos, com o Ctrl também, a gente seleciona mais, ó. A gente adiciona com o Shift, na verdade, né? Ou com o Ctrl a gente tira. E eu vou tirar essas faces aqui do meio, que é o nosso piso, porque isso aqui agora vai ser nossa parede. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um Detach, aqui, ó, que vai soltar isso do nosso plano. E eu vou chamar isso aqui de paredes, tá? Ok, então a gente tem agora dois, ó. O chão, que tá Plane 01, porque é como criou o nosso plane. Inclusive eu vou chamar ele de piso. E a gente tem essa borda aqui, ó, que é as nossas paredes, beleza? E o que eu vou fazer com essa parede agora? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um Shell. Olha só, Shell, ele dá um volume, né? E eu vou dar um de quanto aqui? Eu vou subir até 210 centímetros, que é a altura de uma porta, geralmente, tá? Feito isso, eu vou converter isso aqui para polígono. Vou selecionar todas as faces que estão aqui em cima. Como é que eu faço isso? Eu venho da vista front, apertando F, e seleciono tudo que tem aqui, ó. E com o Ctrl, eu tiro tudo que tá aqui. Daí, automaticamente, ficou só o que tava lá em cima, né? Selecionado. E agora eu vou dar um Extrude de quanto? De 1,10, tá bom? Então a gente ficou com 2,10 mais 1,10, a gente vai ficar com o pé direito de 3,20, ok? Então a gente tem a nossa parede, com essa linha aqui bem na abertura de uma porta, altura, e a gente tem aqui o nosso piso. Esse nosso piso eu vou com o Shift apertado e no Z aqui, ó, e vou trazer pra cima, olha só. Quando eu faço isso, eu tô clonando ele. Eu vou fazer ele em cópia e vou dar nome já dele como teto, ok? Ok. Pô, só que ele não tá encaixadinho ali. Bom, eu vou colocar ele através das coordenadas aqui, ó. No Z, que é o nosso eixo que vai para cima, eu vou colocar 310, tá? Que eu quero que seja a altura do nosso teto. Pô, mas ficou 10 centímetros ali, ó. É isso porque eu quero dar uma espessura para essa laje, tá? E daí eu vou usar aquele mesmo comando, Shell aqui, ó. Só que ao invés de 210, é só 10. Fechou? Então a gente tem aqui, ó, o nosso teto, que eu vou congelar vindo aqui nessa telinha aqui, ó, hide, e tem as paredes, né? E tem o nosso piso também. Vou dar um hide aqui, deixar só a parede, porque olha só uma coisa muito legal que tem em 2023 que a gente pode fazer para fazer uma porta aqui, ó. Eu vou vir aqui no modificador e vou selecionar as faces, tá? Eu vou selecionar essa face aqui, ó, e segurando o Shift, eu posso ou dar um extrude para crescer isso, ou com o Shift apertado para dentro, ou ele abre um buraco, olha só que mágica, e a gente já tem uma porta modelada aqui, ou abertura da porta pelo menos. Vou dar um Unhide All e tá aqui, ó. A gente tem o nosso piso, a gente tem a nossa parede e a gente tem o nosso teto já, tá? Vem aqui na vista topo
E o que a gente vai fazer agora? Bom, eu já vou texturizar isso aqui que a gente já modelou, tá? Posso vir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Apertar o M, né? Pra gente abrir o nosso editor de materiais que a gente tem aqui. E quando a gente abrir ele, a gente já vai criar um material bem simples para as paredes e tetos, tá? Eu vou clicar aqui nesse primeiro material e vou chamar aqui, ó, pintura, tá? Eu vou clicar aqui onde está Standard e vou, na verdade, criar o quê? Um Corona Material, né? Tem aqui, ó, Corona, e vou criar um Corona Physical Material, tá? E já vou, inclusive, selecionar tudo aqui e vou aplicar. Pronto, apliquei uma cor cinzinha, tá? Só que eu não quero esse cinza. Eu quero, na verdade, o seguinte, ó. Eu quero vir aqui em Color, tá? E vou selecionar uma cor um pouco marrom, assim, ó, tá? Não tão saturada, mais ou menos assim. Fechou. Essa cor aqui, tá? Pronto. Então eu já tenho uma cor para nossa parede, só que eu quero também que isso aqui tenha um pouquinho mais de brilho, tá? Então eu vou vir aqui em Roughness, onde está 0,75, e vou colocar 0,5. Olha só, tá vendo que já ficou um pouquinho mais brilhante? É exatamente assim que eu quero. Fechou? Então a gente já tem essa textura aqui. Poxa, e o nosso piso? Como a gente pode ver na nossa imagem aqui, ó, ele é um piso de madeira, tem até uma paginação, né? E olha só que bacana, pra gente conseguir essa textura é muito fácil. A gente vai abrir aqui o Cosmos Browser. Gente, e esse Chaos Cosmos aqui, ó, já disponibiliza muita coisa, como biblioteca, vegetação, veículos, pessoas, já tem presets, tem HDRI, materiais, arquitetura, tem tudo isso aqui, tá? Você pode vir aqui em online e explorar tudo isso aqui, ó. Vem aqui em 3D Models, por exemplo, Furniture, e dá uma olhada em tudo que tem pra você baixar. Pra gente ser rápido, eu já fiz o download do que eu queria e salvei aqui em likes. Daí ficou bem fácil pra gente poder ter tudo que a gente vai utilizar aqui, tá? E uma das coisas que a gente vai utilizar é esse material. Então depois de baixado o que você quiser, eu só seleciono, olha só, o meu piso, tá? Eu venho aqui pro Cosmos e clico aqui nesse verdinho e digo assim, ó, aplicar. Param, já aplicou ali, olha que bacana. Só que parece que tá muito grande, então a gente vai ter que ver que escala que tá essa textura. Se eu clicar aqui nessa textura, você vai ver, não precisava nem clicar, mas tava aqui, ó, 300 centímetros. Tá dizendo que, se eu só passar o mouse, também tá escrito aqui, ó, 300. Significa, eu vou dar um Alt Q aqui, ó, pra isolar a seleção do que estava selecionado. Que isso aqui precisa ter 3 metros e a textura tá 650 por 450, que é o nosso plane, né? E daí a gente precisa então incluir um mapeamento aqui para dizer para ele o seguinte, ó, a textura eu quero desse tamanho. A gente vai vir aqui em modificador, UV Coordinates, UVW Map. E ao colocar esse UVW Map, a gente pode colocar aqui agora 300, que é 3 metros, por 300, que é 3 metros. E agora ficou exatamente na escala que foi desenhado para ser. Para eu sair desse modo de seleção isolada, porque sumiu minhas paredes e meu teto, basta eu clicar nesse, tirar a seleção aqui, ó, ou apertar Alt Q, beleza? Então olha só, a gente já tem paredes, teto, e piso texturizado. E agora a gente vai trazer os nossos objetos para a cena. Inclusive para isso eu posso pegar, por exemplo, esse teto e essa parede. Eu vim aqui na telinha aqui, que é o display, e vou dar um hide. Hide é esconder. Eu quero ter só o meu piso aqui agora para trazer os nossos objetos, beleza? E eu vou trazer isso também do Cosmos. E eu já tenho aqui no like, né? Então, para trazer esses objetos que eu escolhi, basta eu clicar aqui, ó, e arrastar aqui para dentro. Trouxe um, tá vendo? Outro, o tapete. Vou trazer todos eles já de uma vez, depois a gente organiza eles, tá? A cadeira e o vasinho branco aqui, o conjuntinho. Pronto, eu já trouxe tudo que eu preciso para minha cena. Olha que massa, objetos com muita qualidade de textura e de modelagem prontos pra gente usar. E você viu a quantidade que tem lá dentro do Cosmos, né? Para essa cena a gente vai usar só esses, tá? Então a primeira coisa que eu vou vir aqui, ó, vou colocar o meu tapete aqui, ó, bem aqui assim, mais ou menos. Colocar esse meu móvel bem aqui assim, ó, no meio, tá? Tá aqui bem bonitinho. Na verdade, não vou botar no meio, não. Vou botar ele um pouquinho mais no canto assim, tá? Já vou explicar o porquê. E eles já vêm sempre no eixo 0, tá? Então ele veio já certinho, ficou bem em cima do piso, bem em cima disso aqui. Só que agora eu tenho que colocar, por exemplo, isso aqui em cima desse objeto aqui, né? E eu posso, obviamente, vir aqui na vista de front e tentar encaixar isso. Mas eu também posso usar um comando que facilita muito a nossa vida, que é esse cara aqui, ó. O Select and Place. Acontece que ele só funciona com meshes, né? Com objetos que estão aqui na nossa cena como polígono ou mesh. Acontece que, olha só uma coisa legal, que dentro do Cosmos, quando a gente já traz, vem tudo em proxy. Então, eu estou vendo isso aqui como se tivesse modelado, mas se eu vier aqui no modificador dele, ó, você vai ver que é um proxy, ó. E ele tá full mesh aqui, justamente porque a gente quer ver ele inteiro. Mas a gente poderia colocar só ele em point cloud, tá vendo? Então, ele full mesh a gente tá vendo inteiro. Só que, olha só, sabia que esse Select in Place não funciona pra colocar em cima de proxies? Porque ele entende o proxy como um fantasma, como uma coisa que não existe ali modelado. Então, eu tenho que converter esse objeto aqui, ó,
Com o botão direito, Convert to Mesh, e o meu tapete, Convert to Mesh. Isso vai facilitar muito agora. Olha só, eu vou vir aqui, ó, Down Select and Place, seleciono esse cara e olha só, ele já coloca aqui, tá vendo? Se eu quisesse colocar aqui embaixo, se eu quisesse colocar em cima do tapete, se eu quisesse colocar em cima do piso. Então agora eu posso pôr isso aqui, ó. A minha cadeira é a mesma coisa, porque no piso vai ficar aqui e para não ficar enterrada, eu coloco assim, porque daí já vem certinho em cima do tapete, ó. Quando eu ver de vista front, olha só, ele ficou exatamente encaixado e esse aqui também, tá? Então usem o Select and Place que salva vidas, beleza? Vamos lá, outra coisa que a gente vai fazer vai ser agora então pegar o vaso, colocar aqui no cantinho, colocar ele mais pra cá. Talvez esse móvel até vai ter que vir um pouquinho mais pro canto. Quando a gente colocar a câmera, a gente vai ver isso, tá? E a nossa cadeira aqui, ó, eu vou virar ela aqui assim, ó. Vou ativar o meu grid, meu snap, desculpa, angle, para poder girar de 5 em 5 graus. Vamos botar aqui assim, ó, 40 graus, tá? Então, olha só, a gente já consegue ver uma cena sendo criada aqui, ó. Já tem os objetos, eu vou inclusive salvar isso aqui, tá? E agora sim, eu posso vir aqui, ó, dar um Unhide All, tá? Tá tudo lá dentro, né? Ó. Depois a gente vai botar uma câmera para poder enxergar essas coisas. Agora tem uma parada que eu quero fazer, ó. Eu vim aqui na vista topo, colocar essa luminária aqui, ó, bem em cima do nosso móvel, centralizadinha aqui, ó. E na vista front, eu posso ver que ela tá aqui. Só que essa luminária eu acho que tá pequena. Então eu vou dar um R, que é o comando Scale aqui, ó. Eu vou ligar esse Offset Mode Transform aqui, ó. E eu vou colocar 200, ou seja, eu dobrei o tamanho dessa luminária. Agora sim eu vou encaixar ela onde? Lembra que esses 10 centímetros é a nossa laje? Então eu quero que essa parte fique daqui pra fora, né? Então eu vou encaixar exatamente aqui, ó. E a gente tem a nossa luminária aqui, tá? Agora olha só, eu quero 3 luminárias dessas. Então eu seleciono ela. Só que seleciona da maneira que eu fiz, porque se você só selecionar ela, a sua luz que já vem junto não fica selecionada. Tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Então tem que selecionar ou com o Ctrl as duas, ou abre uma janela e seleciona a luminária dessa maneira. Com o Shift apertado e arrastando para o lado, eu vou clonar ela e vou fazer isso em instância. E eu vou colocar número de cópias mais 2. Vou dar um OK e ele clona tudo, olha só. Inclusive agora isso aqui eu posso trazer um pouquinho mais pro lado. Beleza? Vamos ver isso aqui de vista topo. Ó, tá meio estranho aqui, ó. Eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais pra cá. Beleza? Então olha só, gente. A gente já tem a nossa cena montada. E agora acho que chegou a hora da gente colocar uma câmera pra gente poder ver isso aqui que tá lá dentro, né? Eu vou vir aqui em Create, tá? Vir aqui no quarto ícone que é a câmera. Tá como standard, mas aqui embaixo tem Corona Cam. Eu clico nela e vou dizer aonde que eu quero minha câmera. Eu quero ela bem aqui no meio da cena. Eu seguro e arrasto pra cá, pra onde eu quero olhar a minha câmera. Eu já aproveito e só solto quando eu achar que tá bem retinho. Aqui, ó. Eita, não ficou retinho, não tem problema. Eu clico no W, que é o Move, e pego aqui, ó, e movo pra ficar bem retinho, beleza? A gente vê isso em perspectiva, ele criou ela lá no chão, né? E eu não quero isso aqui no chão, mas não tem problema. Se eu digitar C, F3, eu tô vendo que minha câmera tá bem no chão. Mas com o botão do meio do mouse, eu dou um pan e eu já posso subir isso aqui, ó. Olha que massa. Então a gente já tem aqui, ó, alguma coisa. A gente já consegue ver a nossa cena tomando vida, né? Só que ela tá nessa proporção bem wide aqui. E eu quero criar essa cena como se fosse uma cena de Pinterest. Aquelas bem verticais, inclusive, para você poder postar isso nos stories e tal. E como é que a gente faz para mudar essa proporção? Porque se eu apertar Shift F, ele aparece a proporção que seria renderizado quando eu mandar o render, né? A gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas para agora, eu posso apertar F10, que o F10 abre o Render Setup. E aqui, ó, onde tá escrito Output Size, em vez de estar HDTV, eu vou colocar Custom, porque daí eu posso decidir o que eu quiser. E no Custom, eu vou colocar a altura de 1920 e a largura eu vou colocar 1080, que nada mais é do que Full HD, porém na vertical. E eu clico nesse cadeadinho aqui, ó, para não sair mais da proporção, beleza? Agora, com a proporção aqui, eu posso fazer o quê? Ir mais para frente, né? Quero ir bem para frente, mais ou menos aqui assim, ó. Acho que tá legal. Coloco um pouquinho mais para baixo, no pan, talvez mais assim, um pouquinho mais perto ainda. Tá aqui, ó. Eu desço um pouquinho mais para ver um pouquinho mais de baixo. E daí você vai ajustando essa câmera aqui só no pan com o botão meio do meio do mouse, ó, e vai colocando. Pô, legal. Então a gente já tem aqui, ó, a câmera posicionada com a proporção que a gente quer. Vamos lá. Se eu quiser fazer um preview desse render, como é que eu faço? É fácil. É só a gente vir aqui, ó, e clicar nesse íconezinho, ó, Start Interactive. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janelinha e vai começar. Só que olha só, a única luz que a gente tem aqui são uma dessas luminárias. E não é o suficiente para agora, para o que eu quero. Então eu preciso colocar, lembra que a gente fez uma porta lá, né? Eu quero colocar uma luz natural, branca, vindo daquela porta, como se fosse de dia, tá? Então vou dar um stop aqui no nosso interativo. Vou colocar isso aqui de ladinho por enquanto. Vamos vir aqui e apertar Shift F para sair daquela frame da proporção. Apertar P de perspectiva, zoom, e vou dar uma rotacionada.
Olha só, eu vou selecionar a nossa parede, vou dar um Alt Q para deixar só ela isolada, que vai ficar mais fácil, você vai ver, para a gente criar uma luz exatamente do tamanho da porta, tá? Para isso a gente vai vir aqui em Create, o terceiro ícone aqui que é luz, eu vou clicar em Corona Light e vamos definir algumas coisas aqui, ó. A intensidade dela tá 50, eu quero só deleta 50 e coloca 5, beleza? A temperatura eu vou colocar aqui, ó, em Kelvin, mas eu vou deixar o que tá, 6.500, que é a luz natural branca. Shape, que formato que ela tem? Esfera? Não, eu quero um retângulo. Fechou. Dito isso, eu posso criar ela aqui. Só como é que eu faço para criar ela? Porque ela tá vindo no chão, tá vendo? Ó? Pô, eu queria criar ela bem aqui na minha porta. Como é que eu faço? Você ativa o Auto Grid e também aqui nesse Snap Toggle aqui, ó, você habilita, clica com o botão direito e diz, você quer que Snap, ou seja, esse imã, funcione para quem? Lembra de ativar o Endpoint e o Vertex, ok? Fecha. Agora sim, você coloca o seu mouse aqui assim, ó, até chegar no cantinho, segura e solta. E tadã! Você tem uma luz exatamente na porta, uma luz branca, beleza? Agora eu volto aqui pro meu Move. Eu vou fazer o seguinte, ó, vindo aqui, ó, C, Shift F. Ei, cadê as minhas outras coisas? Lembra que tá no modo isolado? Eu vou desisolar clicando aqui, ó. Tadã! Apareceu tudo. Vamos fazer um render preview de novo agora, com a luz que a gente acabou de colocar? Tá aqui, ó. Olha que bacana. Então agora a gente já tem aqui uma luz clara, branca, natural entrando nesse ambiente. E a nossa luz quente artificial trazendo isso aqui. Poxa, mas ainda não tá tão realista quanto essa imagem aqui, né? O que tá faltando? Agora a gente vai pra mágica, pra transformar isso aqui nisso aqui, tá? Mas antes, pô, tem um painelzinho tão bonito, ripadinho lá atrás, que não é ripado na verdade, são várias ondinhas. Pô, vamos modelar isso aí pra colocar aqui também? Porque tá faltando aqui. Essa parede lisa lá atrás não tá tão legal. Não tem problema. Shift F, tiro daqui, boto em perspectiva, tá? E vou fazer uma coisa, eu vou vir aqui, ó, e vou criar esse painel. Como é que eu vou fazer esse painel, gente? Ele vai ficar nessa parede aqui atrás, tá certo? Eu vou vir aqui em Create e vou criar um cilindro, beleza? Olha só que doido. Cilindro, solto, volta. O meu Snap tá ligado, gente. Lembra de desligar ele assim que você terminar de usar, beleza? Aqui e sobe, beleza. É um cilindro normal. Mas agora a gente vai colocar algumas medidas certas nele. Eu vou vir aqui no modificador e vou dizer o seguinte. O raio dele eu quero de 2,5, beleza? É um cilindro bem fininho. Se eu apertar F4, aparecem as linhas dele, tá vendo? Ele tem 5 divisões. Eu não preciso de divisões aqui na altura, então eu vou botar 1, pronto, ficou uma divisão só. E lados, 18, eu vou botar 36, eu vou dobrar para que ele fique bem arredondadinho mesmo, tá? E a altura, eu vou vir aqui, ó, na lateral, inclusive, pra gente poder ver aquilo ali. E ele tá com uma altura aqui, ó, de 142 centímetros, porque foi o quanto que eu estiquei, mas eu quero que fique de 310. Por quê? Porque ele vai ficar exatamente na altura que a gente planejou o nosso teto, beleza? Legal, agora que eu tenho esse cilindro, eu vou ver na vista topo, vou converter ele para pólen. Vou selecionar as faces. Ó, essa face aqui de cima eu posso deletar. A de baixo também. E agora a gente só tem as faces lateraisinhas, tá vendo? Vista topo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar metade dele. Deleto. Então, olha só. A gente agora tem essa meia canoa aqui, essa meia curva, beleza? Meio cilindro. E daí, em perspectiva mesmo, eu posso vir aqui, ó. Vou isolar também, porque eu quero ter só isso aqui. Vou dar um zoom bem aqui. Move. Lembra que quando a gente aperta o Shift e a gente arrasta, a gente clona? O que eu vou fazer? Vou dar um cancelar aqui. Eu vou ativar, então, o meu Snap. Clico aqui, seguro, mas antes eu seguro o Shift, ó. Shift, espero dar aquele amarelinho ali, ó, do xizinho, a cruzetinha, do Snap, solto. Quando colar aqui do outro lado, ó. Pum! O que aconteceu? Ele realmente deixou bem coladinho um final de um semicilindro para o outro. E agora eu quero copiar todos eles em cópia mesmo, em instância, na verdade. Número de cópias. Pá, eu vou botar aqui 90, ok? Ok. Olha só, ele copiou 90, uma do lado da outra. O que eu vou fazer agora? Selecionar esses caras aqui, todos. Ver na vista topo, tá aqui. Vou tirar do modo de isolado aqui, ó, para aparecer todo o resto. Eu vou colocar esse cara aqui, ó. Eu vou desligar o Snap, tá? E vou colocar ele aqui na frente da nossa parede, ó. Vou encaixar ele mais ou menos aqui assim, ó. Ó, 90 foi demais. Não tem problema, eu deleto esses que sobraram aqui, ó. Agora eu seleciono eles de novo. Como é que eu posso selecionar todos que são da mesma família aqui, ó? Ctrl, Shift, A, ele seleciona todos que são parentes, ó. E daí selecionou tudo. E daí agora eu posso agrupar eles. Group. Eu vou chamar ele de painel. Olha que belezura. E vou colocar abrir o material aqui e vou aplicar essa mesma textura que a gente criou aqui, ó, pintura. Apliquei. Agora vamos ver na nossa câmera. Shift F. Pô, ficou um painelzinho bonito lá atrás, ó. Agora vamos criar mais um preview. Bacana, agora a gente já tem o painel, todos os elementos da nossa cena já estão aqui. Agora a gente falta a gente tomar um cuidado agora pra gente deixar isso mais realista, com uma pós-produção, mas que a gente vai fazer direto aqui dentro do Corona. Vamos lá.
A gente só vai vir aqui no Tone Mapping, tá vendo? Nessa aba pós que tem aqui, ó, e a gente vai fazer uma coisa. Eu vou dar um stop no render, porque para fazer a pós a gente não precisa estar renderizando. Já que a gente já tem a imagem aqui, eu vou dar um stop para ele parar de renderizar. E daí é o seguinte, ó, a gente pode usar um LUT, né, um Lookup Table, que são pré-definições de pós-produção que já vem com o Corona. E para isso eu vou clicar aqui em mais. E tá aqui, ó, eu vou adicionar o tal do LUT, que tá aqui, ó. Vou adicionar também mais uma coisa, caso eu queira controlar algum estouro ou outro de luz. Vem aqui em Highlight Control e adicionar esse aqui, ó, Highlight Compression. Beleza? Então eu adicionei o LUT, adicionei o Highlight Compression. Para usar o LUT, basta eu ligar ele. Você viu que já mudou, né? Só que ele tá usando uma pré-definição aqui que não é a que eu quero usar. Como é que a gente faz para mudar para vários tipos de pré-definições que já vem aqui junto? Eu clico nesse azulzinho e vai abrir agora essa aba aqui, ó. E todas essas aqui são pré-definições. A que a gente vai usar aqui vai ser essa aqui, ó. Kine Graphic 3. Olha só, que legal, ficou bem contrastado, né? Talvez até demais. Daí a gente pode aqui em Opacity colocar a intensidade que a gente quer que esse LUT influencie na nossa cena. Eu vou colocar aqui, ó, 0,7, que eu acho que já é o suficiente. A gente pode também vir aqui, ó, em Simple Exposure e aumentar, de repente, para deixar mais claro, que é o que a gente quer, ó. Olha que bacana que tá. E talvez no LUT, 0,8 faça mais sentido. Olha que bacana. Tem mais um efeito que a gente pode adicionar, que é o Bloom and Glare, que vai dar um efeito bem nessas luzes aqui, ó. Eu vou ativar para você ver, ó. Tá vendo? E esse Bloom Intensity tá só em 1. E se a gente aumentar isso aqui de repente para 5? Pá, ficou bem mais bonito, né? Então, olha que bacana, a cena tá praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai renderizar ela, tirar um render final dela agora, porque aqui a gente tá só no modo interativo. Vamos lá. E pra gente fazer o nosso render, a gente vai abrir o Render Setup, que é esse íconezinho aqui, ou apertando F10. E a gente vai fazer o seguinte, ó, o tamanho a gente já escolheu, certo? Um lugar para salvar. Você vai abrir aqui e vai escolher um lugar para você salvar. Eu vou salvar aqui mesmo. Eu vou salvar como TIFF, porque tem mais qualidade. E eu vou colocar aqui, ó, cena tutorial. Beleza? Aqui no setup, eu quero aumentar. Eu não quero só um TIFF de 8 bits. Eu quero um TIFF de 16 bits, tá? Eu vou dar um salvar. Ok, beleza. Clear, só dar um close. E agora o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou vir aqui em Scene. E vou dizer o seguinte, ó, porque o render no Corona, ele fica renderizando para sempre, tá? Ele começa com bastante ruído, vai diminuindo, vai refinando até eternamente. E daí a gente pode dizer o seguinte, peraí, tu tem que parar em algum momento, né? No momento que tiver quanto por cento desse ruído? É aqui, ó, em Noise Level Limit. Eu vou colocar que eu quero que ele pare quando tiver 6% de ruído, ok? E daí, esse 6% às vezes ainda fica um ruidinho. E daí existe o Denoiser, que é um modo automático de tirar esse restante de ruído, que tá aqui embaixo, ó. O Denoising tá desligado. E eu vou ligar ele, eu vou colocar nesse Corona High Quality, tá? A intensidade dele, o raio, eu vou deixar tudo padrão, não vou mudar nada, beleza? Feito isso, eu simplesmente venho aqui e mando renderizar. E agora ele vai abrir essa abinha aqui, ó, para mostrar o processo da renderização acontecendo. Se você clicar aqui em Stats, ele vai mostrar quantos passes foram feitos, tá? Ó, 2, 3, fica olhando o que vai acontecer a partir 4 do quinto passe. No quinto passo ele já diz agora quantos por cento de noise que tem, tá com 16. Ele vai ficar renderizando até chegar no nível 6, tá? E daí ele já dá uma estimativa, ó. Já se passaram 37 segundos de render e estima que mais ou menos mais 2 minutos e 19 ele já vai terminar. Tá escrito aqui em cima também, ó. E daí a gente vai esperar agora esses 2 minutos para poder limpar o render e ver o resultado final. Pronto, o render ficou pronto, ó. No meu computador aqui, tá? Eu uso um Ryzen 9, ele demorou 3 minutos e 54 segundos, tá? E olha só, que belezura que ficou isso aqui. Vou até abrir aqui, ó, pra gente poder ver melhor. Extrema qualidade das texturas, dos objetos e da iluminação. Galera, nunca foi tão fácil criar uma cena de Pinterest como essa aqui. E eu espero ver a sua cena também sendo postada aí. Não esquece de me marcar se você aprendeu nesse tutorial. Outra coisa que eu quero saber é o seguinte, ó, se você gostou desse vídeo e se interessa por esse assunto, considere então se inscrever aqui nesse canal para não perder nadinha, tá? Eu posto vários vídeos como esse. E se você gostou desse tipo de vídeo, de cena rápida que você pode criar, comenta aqui nesse vídeo, né? Me pedindo cenas que eu posso sim criar mais. De repente criar até uma série com várias dessas cenas, já pensou? Toda semana uma ceninha nova dessa aqui. Se você quiser, comenta aqui que eu quero saber de você, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo também. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês aprendam cada vez mais. Em cada vídeo desse eu tento colocar detalhes importantes para você se tornar verdadeiramente um profissional, tá? Mesmo em vídeos iniciantes como esse, né? Que é só uma pitada do que é ser artista 3D. Coisa que eu ensino
ensino no meu treinamento completo. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um aluno meu do Off3D Academy, se tornar realmente um profissional que atua aí no Brasil e fora do país, trabalhar para estúdios, conseguir seus próprios clientes trabalhando com ArcViz, você pode saber mais no link que tá na descrição desse vídeo, tá? off3dacademy.com.br, e saiba tudo lá, tem vários cursos e eu tenho certeza que algum deles é para você, se você tem interesse em realmente se tornar um profissional acima da média, beleza, gente? Obrigado e dá-lhe render!